Olá pessoal, sou o professor Leandro Poloni. Neste vídeo gostaria de mostrar detalhadamente como é que se faz a calibração de um sensor de umidade considerando todas as incertezas envolvidas, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui nós vamos trabalhar com um sensor de umidade do tipo DHT22, que além de sensor de umidade, é um sensor de temperatura, onde a umidade, nós temos uma incerteza na medida dessa umidade da ordem de 2%, mais ou menos 2%, e a temperatura uma incerteza de 0,5 grau Celsius, tá? Qual é o nosso objetivo ao fazer uma calibração? Encontrar a curva de calibração, ou seja, a curva que relaciona o meu valor medido com o valor correto da leitura, ou o valor mais próximo do real esperado, tá? Então, eu coloquei aqui essa curvinha aqui do lado, né? Então, eu entro com o meu valor medido em umidade relativa, passa pela curva de calibração, no caso aqui uma aproximação linear, e vai sair o meu valor corrigido do outro lado aqui, né? Que é o meu valor pós-calibração, tá? Como é que a gente procede isso? Para calibração, uma das técnicas para definir a umidade de referência para calibração é trabalhar com sais, tá, dissolvidos em água, né? Então são soluções salinas saturadas. Tá? Então, vou puxar aqui um pouquinho para baixo, ó, nós temos uma tabela da Embrapa que relaciona o sal com a umidade, porém, ela vai um pouquinho além, eu vou colocar aqui para vocês verem. Nessa tabela de forma maior. Para nós determinarmos a umidade, vou fazer aqui outra cor, a minha umidade no ambiente, ela é uma função que depende de é uma função com duas variáveis, tá? Para eu conhecer a umidade, eu preciso conhecer o sal que eu estou trabalhando. Então, como que isso é feito? Nós colocamos um becker, colocamos um pouco de sal lá, dissolvemos em água e introduzimos nesse becker aqui o nosso sensor de umidade, tá? E tapamos esse becker. Então, isso aqui fica uma atmosfera controlada. Esse sal saturado cria uma umidade conhecida aqui dentro. Só que essa umidade, ela depende do sal e da temperatura que isso está exposto, tá? Então depende desses dois fenômenos aí. Se eu conhecer o sal que eu estou trabalhando, então vou pegar como exemplo aqui o nitrato de cálcio, tá? Tem aqui uma outra cor, nitrato de cálcio. E se eu conheço a temperatura, eu consigo determinar a minha umidade de referência aqui, tá? Então aqui embaixo, ó, eu peguei a curva do nitrato de cálcio em função da temperatura, ó, tá? Então nitrato de cálcio, a umidade em função da temperatura e do sal, tá? Das duas coisas. Então dá para ver que isso aqui não é uma curva linear, tá? Então a gente tem que trabalhar dependendo o nosso ambiente, né, dependendo da temperatura que nós temos, nós vamos trabalhar com pontos aí determinando umidades que estão fora dos pontos conhecidos, né? Isso aqui não é uma equação, e sim uma tabela de valores, tá? Temos uma tabela de valores. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, voltando aqui. Então, conhecendo essa tabela, tá? Nós temos essa tabela, o sal usado e a temperatura. Nós vamos criar uma série de pontos. Lembrando, uma calibração é feita com levantamento de umidade para vários pontos, tá? Então, vamos supor que nós temos uma temperatura que não está na tabela. Se essa temperatura não faz parte da tabela, o sal é conhecido, porém a temperatura é um valor intermediário entre dois pontos. Para determinar a umidade, nós temos que passar por um processo de interpolação aí, tá? Então, vamos passar pela interpolação das medidas. Com a interpolação, nós conseguimos definir a umidade para uma temperatura conhecida, tá? Então,
eu tinha aqui no exemplo uma temperatura intermediária, fora daqueles valores lá, por exemplo, 22,4 graus. Tá? E eu queria conhecer a umidade. Então, pegando aqui o exemplo, ó, não sei se era 22,4 realmente, mas ver se eu consigo rodar aqui para o lado. Ó. Vamos supor aí que eu estou num valor intermediário aqui, ó, 22,4 mais ou menos, isso aqui mesmo, tá? Então eu vou achar aqui no exemplo, então eu vou aproveitar esse número aqui, ó, achei que a minha umidade era da ordem de 54%. Lembrando que interpolação ou extrapolação, né, nós achamos um ponto intermediário a uma reta, tá? Nada mais é que semelhança de triângulos, tá? Muito bem. O que acontece agora, né? Essa daqui seria uma das minhas unidades, que é o valor de referência para uma curva de calibração, tá? Então, eu quero definir a minha curva de calibração, que ela é, né, eu entro com as minhas referências para fazer a curva, né, a referência, e saio com o valor medido, tá? Valor medido, ok? Então, nesse momento aí, eu acabei de encontrar uma das umidades, um dos pontos, né, eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, apenas um dos pontos, tá? Então, achei um dos pontos que eu quero trabalhar. Muito bem, só que o que acontece? Quando nós medimos a umidade, essa umidade medida, por característica do próprio sensor, o sensor tem uma incerteza na temperatura de referência. Então, significa que essa temperatura que eu medi pode ser um pouco a menos ou um pouco a mais. Então, isso aqui tem uma faixa de valores, não é mais, né, uma única temperatura. Como é que eu transfiro a minha incerteza de temperatura para a umidade, né? Eu quero descobrir, ou seja, quanto que essa umidade que eu acabei de medir pode variar aqui do outro lado, tá? Então, como é que eu procedo com a transferência dessa incerteza de um eixo para o outro? Essa transferência de incerteza depende da relação entre a variação de temperatura pela variação de umidade. Nada mais do que isso. Então, existe uma correlação entre a variação de temperatura e a variação de umidade. De onde sai essa correlação, né? Qual que é a inclinação dessa reta aqui, ó? Essa inclinação é definida justamente, né, por essa tabela que nós estamos trabalhando. Vou pegar aqui 2 pontos, ó. Eu pego a minha variação de umidade em função da minha variação de temperatura. Eu consigo saber a inclinação da minha reta. Ou seja, qual é a derivada da umidade em função da temperatura? Qual é o meu ΔU, ΔT, ó, du dt, tá? Então eu pego essa faixa de valores, por exemplo, aqui 56 e 52, um delta de 4 e aqui um delta de 5 unidades, tá? É isso que a gente faz. Então essa inclinação aqui, para eu fazer a transferência, é ΔU em função do ΔT, da variação de temperatura, tá? Esse T aqui, ideal que ele seja maiúsculo, né? Não confundir com tempo. E aí, a gente vai ter aqui, se eu multiplicar a minha incerteza de temperatura pela inclinação da reta, tá? Eu vou ter aí
a minha incerteza na umidade. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, primeira transferência, tá? Primeiro processo de transferência, daqui para cá, a incerteza na umidade, a incerteza na umidade vai ser igual a incerteza da medida de temperatura vezes a inclinação desta reta que relaciona os dois, du, dt. Então, são os dois pontos mais próximos, né, da temperatura que eu estou trabalhando. Então, com base nisso, isso aqui é um valor conhecido, né, depende de cada caso, eu vou descobrir a minha incerteza na umidade, né, ó. Mais incerteza menos incerteza, aqui eu tinha incerteza na temperatura, né, menos, e aqui mais, né? A incerteza da temperatura, pelo manual, já diz que é meio grau Celsius. E essa relação é da tabela. Muito bem. Então, eu acabei de definir qual que era um dos meus pontos de referência. Essa saída aqui é a referência para a minha calibração, com a incerteza associada, tá? Então, a partir daí, quando eu faço uma medida, essa medida é sabido que ela tem uma incerteza aqui no eixo X. Ó. Fiz a medida da umidade, tá? Coloquei a minha informação e verifiquei. E aí eu sei que isso aqui tem uma incerteza. Novamente, nós temos agora um problema. Eu acabei de definir essa incerteza para o ponto, mas quando eu faço uma calibração e aplico o método dos mínimos quadrados, as incertezas estão envolvidas no valor medido e não no valor de referência. Tá? A incerteza não está no valor de referência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que girar essa informação. Então, deixa eu colocar mais botar um pouco mais de sal aqui. Quando a gente faz uma medida de umidade, segundo o sensor que nós estamos trabalhando, eu tenho uma incerteza de 2%. Eu tenho uma incerteza na medida de 2%. Então, quer dizer, quando eu meço, eu tenho uma incerteza, e quando eu defini a minha referência, eu também não tinha certeza se aquele valor era absoluto. A incerteza foi calculada com base nessa expressão aqui. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento aqui para que, quando eu fizer a medida, a incerteza esteja toda concentrada no meu valor medido e não no meu valor de referência. Eu preciso transferir mais uma vez incerteza, como eu fiz para transferir a incerteza da temperatura para a umidade, né? A transferência de incerteza. Vou colocar aqui a número 1. Eu vou ter que fazer uma nova transferência de incerteza. E vou chamar agora de número 2. Agora eu estou fazendo a transferência de incerteza de umidade relativa para umidade relativa. Tá? Umidade relativa para umidade relativa. Então, como a gente faz isso? Mais uma vez, a gente precisa conhecer a inclinação dessa curva aqui, ó. A inclinação dessa curva, vou fazer uma outra cor aqui. A inclinação dessa curva. Porém, aqui ó, porém, eu não conheço a inclinação dessa curva. Né? Quanto vale essa inclinação? Eu não sei quanto vale essa inclinação, porque essa aqui é a curva de calibração, ó. Essa aqui é a curva de calibração antes da inversão, né? Antes da inversão.
é o resultado, né? Essa é a curva de calibração antes do processo de inversão, que é o que eu estava mostrando aqui em cima, que é o resultado final. Já, né? Quando eu entro com medida e saio com o valor corrigido. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui é um paradoxo, né, do processo de calibração de sensores de umidade. Eu não tenho essa relação, né, quanto vale, né, qual o resultado dessa expressão aqui, né, onde esse A é justamente a inclinação que eu quero saber. Então, o que a gente faz? Nesse momento, a gente é obrigado a dar um chute. O processo é um chute. E o chute vai dizer qual a relação entre a umidade medida pela umidade de referência. Qual é essa relação? Um bom chute é eu dizer que para cada 1% que varia a minha umidade de referência, varia 1% no meu sensor. Meu sensor é ótimo. Tá? Então, um chute bom é dizer que isso aqui vale 1. Ou seja, que esse A aqui vale 1. Tá? Então, para eu fazer essa transferência agora, como é que funciona esse processo aqui? Onde eu tenho, vou respeitando as cores. Ó. Eu tinha a incerteza... Opa, saiu a cor errada aqui. Eu tenho a incerteza da minha medida, incerteza do valor medido, tá? Que a gente pode chamar de incerteza em Y aqui, tá? Eu tinha a incerteza de fazer em branco agora aqui, ó. Opa. Eu tinha a incerteza do meu valor de referência, que a gente vai chamar de incerteza nesse momento aqui é o eixo X, tá? Então a gente vai ter que passar por dois processos. O primeiro processo, a gente vai fazer o seguinte, eu preciso transferir essa incerteza em X para Y, tá? Então esse processo aqui é a transferência. Então, o que a gente faz? Essa transferência, se essa minha nada mais é do que, né, o processo de transferência é eu pegar a minha incerteza em X e multiplicar pela inclinação dessa reta. Tá? Essa inclinação nós definimos aqui pelo nosso chute inicial que ela vale 1 unidade. Tá? Então, ela é originária aí, né? Daqui, ó. Tá? Foi um chute que nós demos. O segundo passo, após fazer essa transferência, a gente vai ter que combinar, tá? O meu valor eu vou ter que combinar para eu descobrir, né, a minha incerteza padrão final aí, né, qual que é essa incerteza que eu marquei em azul aqui, ó, incerteza padrão, ela vai ser o quê? Ela vai ser a combinação da incerteza originária em Y, então vamos fazer aqui, ó. Se a caneta quiser mudar de cor, né? A minha incerteza em Y, somada a minha incerteza transferida aqui, ó. X transferido para Y. Só que como a gente sabe, quando a gente faz combinação de incertezas, não é simplesmente somar incertezas, tem regras para isso, e a regra é justamente a soma dos quadrados aí, né? Então eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor. Elevar aqui ao quadrado também.
E aí eu vou tirar a raiz de tudo isso daqui. Tá? Esse processo aqui. Quando eu extrair a raiz, eu tenho a incerteza padrão, a incerteza aqui do meu ponto medido. Esse processo, com base nisso, nós vamos fazer o levantamento para todos os pontos, né? Então a gente vai fazer a curva de calibração. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Então eu transferi. E agora o que eu conheço? Eu tenho a minha gama de valores de entrada. Eu verifiquei a umidade nos 6 pontos que eu tinha lá no exemplo da Embrapa, né, por exemplo. E para cada um desses pontos, eu fiz a medida da minha umidade. Tá? Então, eu tinha umidade de entrada. E agora, quando eu procedi com a transferência, eu tenho cada medida com a sua incerteza associada. Certo? Então, aqui era a minha referência. Entra aqui o valor de referência, que eu já tinha desenhado lá em cima. Tá? A umidade relativa em porcentagem. E vai sair umidade relativa à medida, né? A saída do sensor mesmo, né? Se a gente estiver lá trabalhando com Arduino, vai sair lá no terminal serial, por exemplo, tá? Aqui o valor medido. Então, para todos esses pontos existe um valor medido, né? Então vai ter um valor medido aqui, outro aqui, outro aqui, aqui e aqui. Com base nessas informações, nós vamos aplicar o método do MMQ, método dos mínimos quadrados, trabalhando com incerteza. Aplicado esse método, nós vamos achar a curva que melhor representa esse fenômeno, que vai ser aquela curva y igual a x mais b, uma equação de primeiro grau, onde no primeiro momento y é o valor medido e x é o valor de referência. Se você está satisfeito com isso, é só parar, acabou, nós temos a curva, nós pegamos essa curva e invertemos a curva, tá? Para que eu entre com o valor medido e saia o valor corrigido pela equação, tá? Porém, a gente pode, como eu fui obrigado a chutar a inclinação dessa curva no primeiro momento, dizendo que A era 1, para eu definir a transferência da incerteza do valor de referência para o valor medido, se eu apliquei o MQ e percebi que o A é diferente de 1, o que eu posso fazer? O processo é realimentado. A gente volta aqui, substitui esse valor novo de A aqui para eu transferir a incerteza de x para y, recombina faz a combinação de incerteza, eu não escrevi aqui, ó. Então esse processo aqui é a combinação de incertezas, tá? Então eu recombino, acho a nova incerteza padrão, levanto os pontos novamente, tá? Ploto os pontos, aplico o método dos mínimos quadrados com incertezas, mais uma vez, e acho o novo valor de A. Aí eu vou achar o A' e o B'. Se esse valor de A', B' é muito parecido com o anterior, ok, acabou, não precisa fazer mais nada. Ele está diferente, não me agrada, eu volto e faço todo o processo diferente, novamente. Se você fez apenas uma iteração, está satisfeito, duas, está satisfeito, agora é hora de nós invertermos a curva aí, né? Então é o último passo do processo de calibração, que é justamente a gente vai ter praticamente uma curva muito parecida, né? Uma curva muito parecida. Opa.
nós vamos ter aqui, né, a nossa curva agora, ó, umidade relativa por umidade relativa, né? Só que, nesse momento, ao inverter a curva, né, nós vamos chegar a curva vai ser invertida, ela vai ter uma outra característica. Agora, né, o que acontece? É como se eu girasse essa curva. Então, vamos pegar aqui e vou mostrar como é que faz. Ó, y é igual a x mais b. Vou isolar o x para inverter os eixos, tá? Então, o x vai ser y menos b sobre a. Ou y sobre a menos b sobre a. Tá? Então, os novos coeficientes, né, que a gente diz que é a função inversa, nós teríamos aí, né, 1 sobre a vezes y menos b sobre a. Tá? Esses aqui seriam os fatores aí que eu vou aplicar para redesenhar a minha curva. Tá? E aí o que acontece? Agora, né, pós-inversão, o que está entrando era o que estava saindo, entre o valor medido e sai aqui do outro lado, o valor não é o valor de referência, é o valor corrigido. O valor corrigido pela minha curva de calibração. Tá? A expressão da minha curva de calibração, como eu inverti aqui, né, então o meu valor corrigido vai ser igual a 1 sobre a, daquele original, vezes o valor medido, menos b sobre a. Tá? Isso aqui vai virar um número, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, isso aqui é um número, isso aqui é outro número. O que a gente faz se está trabalhando com um microcontrolador? No microcontrolador eu vou escrever a expressão lá. A minha umidade, a minha variável umidade, vai ser igual esse valor, 1 sobre A. Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que isso aqui vale 0,99 e aqui vale menos 3, por exemplo. Então, você vai escrever uma expressão lá no microcontrolador, 0,99, que multiplica o valor medido, uma variável que armazena o valor medido, né, a sua umidade medida, menos 3. Ó, tá? Então, aí a gente finaliza, né, esse ajuste da calibração de um sensor de umidade. Tá? Então, está aqui a minha expressão final, que era justamente o que a gente estava buscando lá no começo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo levar a tela lá para o começo. Né? Então, tem todo um processo aqui ó, que nós fizemos e nós chegamos aqui na curva de calibração. Tá bom? Espero que tenha sido claro. Fico aberto aí. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode mandar aí que eu esclareço. Tá bom? É isso aí.